Olá, boa tarde. Juristas, advogados, magistrados, promotores. Quem entra na faculdade de Direito tem um leque de opções pela frente para trabalhar na área. Uma demanda que atrai muitos estudantes. Não é à toa que o Brasil hoje tem mais de 1.500 instituições de ensino públicas e privadas que oferecem o curso. Eu sou Rafaela Vivas e hoje, dia do acadêmico de Direito, vamos saber como está a qualidade dos cursos oferecidos no país. A discussão em torno do assunto é um dos destaques do dia. Vamos aos demais. Plenário virtual. Supremo Tribunal Federal forma maioria para considerar inconstitucional o decreto que reduziu a participação da sociedade civil no Conselho Nacional do Meio Ambiente. Tribunal Superior do Trabalho decide que atendente dispensado com depressão profunda será indenizado. No caso, já estando esgotado o período de estabilidade, deve ser paga a indenização substitutiva. Operação contra a facção criminosa no norte fluminense. Policiais cumprem mandados judiciais em conjunto com o Ministério Público do Rio de Janeiro. O Supremo Tribunal Federal já formou maioria para considerar inconstitucional o decreto que reduziu a participação da sociedade civil no CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente. O julgamento em plenário virtual termina hoje. O decreto assinado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro entrou em vigor em maio de 2019 e reduziu de 11 para 4 o número de representantes de entidades ambientalistas no Conselho. Com isso, os representantes do poder público passaram a ter uma parcela bem maior do colegiado, com 10 do governo federal, 5 dos estados e 5 dos municípios. Além disso, a norma reduziu a duração do mandato das vagas rotativas de 2 para 1 ano. O CONAMA é responsável por estabelecer normas para licenciamento ambiental e analisar penalidades para quem comete crimes ambientais. Para a Procuradoria-Geral da República, autora da ação, a norma prejudicou a participação direta da sociedade na elaboração de políticas de proteção ao meio ambiente. Essa redução, segundo o Ministério Público, viola os preceitos constitucionais da participação popular direta, da proibição do retrocesso institucional e socioambiental, da igualdade política e da proteção adequada e efetiva ao meio ambiente. A relatora da ação, ministra Rosa Weber, presidente do STF, concordou com os argumentos e considerou o decreto inconstitucional. A ministra Rosa Weber destacou, no entanto, que não se afirma nesta decisão constitucional qual a organização procedimental a ser adotada, mas a marcação da moldura democrática e dos direitos fundamentais a serem respeitados. O julgamento no plenário virtual já formou maioria, acompanhando a relatora para tornar o decreto de 2019 inconstitucional. O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucionais leis de Goiás e do Rio de Janeiro que estabeleciam normas de proteção a consumidores filiados a associações de socorro mútuo. A decisão foi tomada em sessão virtual, no julgamento de 2 ações diretas de inconstitucionalidade. As associações de socorro mútuo são entidades sem fins lucrativos em que associados contribuem com um valor para a manutenção da sede de funcionários e divisão de despesas. O objetivo é ajudar os integrantes em caso de alguma necessidade. Entre as atividades mais comuns estão assistência à saúde, jurídica ou para danos causados a veículos. 2 leis estaduais, uma de Goiás e outra do Rio de Janeiro, regulamentam nesses estados as atividades dessas associações. A Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização entrou com ações no Supremo questionando essas normas. Um dos argumentos é que as leis estariam legitimando a oferta ilegal de seguros feita por associações que concorrem com as empresas do setor de forma desleal, porque não se submetem às normas legais e regulatórias do mercado. A entidade alega violação aos princípios da livre concorrência, da isonomia e da defesa do consumidor e ainda usurpação da competência privativa da União para legislar sobre o tema.
No voto que prevaleceu no julgamento, o relator, ministro Gilmar Mendes, observou que as normas atribuem às associações características semelhantes às das seguradoras, como o fornecimento de serviço e a existência de obrigações pecuniárias, ao mesmo tempo que afastam sua qualificação como operadoras do mercado de seguros. De acordo com o ministro, apesar da presença de todos esses elementos de um contrato de seguro, essas entidades não observam as normas impostas ao setor. No entanto, Gilmar Mendes considerou que, embora editadas para proteger o consumidor, as leis usurpam a competência privativa da União para legislar sobre direito civil, seguros e sistemas de captação da poupança popular e para fiscalizar o setor. Ficou vencido o ministro Edson Fachin. A segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho reconheceu o direito de um atendente da Telefônica Brasil à estabilidade provisória em razão de doença ocupacional. Como o período se esgotou e não houve reintegração, a empresa deverá agora pagar indenização substitutiva equivalente aos salários de 12 meses a partir da dispensa do profissional vítima de depressão causada pelo trabalho. Acompanhe na reportagem de Anderson Conrado. O atendente de informações gerais que trabalhou na Telefônica Brasil, em Maringá, no Paraná, de 2011 a 2017, descreveu na reclamação trabalhista assédio moral organizacional durante o contrato. Ele afirmou que estava doente quando foi dispensado e que tinha direito à estabilidade provisória. Pela análise dos relatos do trabalhador associados ao exame físico e aos documentos médicos disponíveis, o laudo pericial concluiu que os serviços do atendente na empresa atuaram como concausa no surgimento do quadro ansioso-depressivo. Mas o juízo de primeiro grau, ao negar o pedido, destacou que não estava vinculado à conclusão do laudo pericial. A sentença foi mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no Paraná. O TRT citou o artigo 118 da Lei 8.213 de 1991, que diz: o segurado que sofreu acidente de trabalho tem garantida, pelo prazo mínimo de 12 meses, a manutenção do contrato de trabalho na empresa, após a cessação do auxílio-doença acidentário, independentemente de percepção de auxílio-acidente. Segundo o TRT, no entanto, o trabalhador não foi afastado do trabalho por mais de 15 dias, ou seja, não desfrutou o benefício previdenciário e estava plenamente capaz para o trabalho. O caso chegou ao TST e foi julgado pela segunda turma. A relatora do recurso de revista do trabalhador, ministra Maria Helena Malman, observou que a decisão do TRT contraria a jurisprudência do TST, segundo a qual o fundamento para a concessão da estabilidade acidentária é a comprovação do acidente de trabalho, ainda que sem o recebimento do auxílio-doença acidentário. Assim, estando comprovada a existência do nexo concausal entre a doença e o trabalho exercido, é devida à estabilidade acidentária ao atendente da Telefônica. No caso, já estando esgotado o período de estabilidade, deve ser paga a indenização substitutiva, conforme estabelece a súmula 396 do TST. Não cabe mais recurso. Termina hoje a reunião do Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais, o COPTREL. O encontro realizado em Brasília retoma o debate iniciado na última reunião do colegiado, realizada em São Luís, no Maranhão, em fevereiro deste ano. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, participou da abertura do evento. A reportagem é de William Martins. As discussões se concentram em iniciativas que ajudam a aprimorar os serviços prestados pela Justiça Eleitoral. Na abertura, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, destacou a relevância do evento e ressaltou a importância da justiça para a manutenção da democracia. A Justiça Eleitoral é muito mais do que julgar os casos concretos ligados às contendas eleitorais. A Justiça Eleitoral é muito mais do que julgar prestações de contas. A Justiça Eleitoral, na verdade, é o grande suporte da manutenção da democracia na República Federativa do Brasil. O ministro do TSE, Benedito Gonçalves, também esteve presente e agradeceu os corregedores regionais eleitorais pelo excelente trabalho realizado durante o processo eleitoral. Ainda estamos sob os efeitos da eleição de 2022. E nada mais justo, na qualidade
de Corregedor-Geral Eleitoral, agradecer, gratidão eterna, agradecimento que sempre farei até após que eu sair da minha missão no TSE, da ajuda incansável dos corregedores regionais eleitorais dos 27 estados. A valorização dos servidores também está entre os temas centrais de debate, assim como o uso de novas tecnologias para otimizar os recursos no âmbito do judiciário. Além disso, assessores de comunicação dos TREs discutem novas alternativas para o combate à desinformação e às fake news no contexto eleitoral. A justiça eleitoral brasileira está unida no combate à desinformação. O TSE está orientando a população a tomar cuidado com as mentiras que têm sido divulgadas, principalmente pelas redes sociais. E o TSE está atento, fiscalizando e até punindo essas plataformas que não estão tomando providência. O evento vai até sexta-feira e reúne os presidentes dos 27 tribunais regionais eleitorais. O segundo dia será marcado pela reunião dos presidentes dos tribunais e pela apresentação dos resultados dos debates promovidos pelos assessores de comunicação e pelos diretores gerais. A seguir, hoje, dia do acadêmico de direito, vamos falar sobre a qualidade dos cursos de direito no país. Eu volto já. Hoje, 19 de maio, é comemorado o Dia do Acadêmico de Direito. A data foi criada para homenagear o esforço e a dedicação daqueles que se preparam para exercer profissões relacionadas à defesa da justiça. A reportagem é de Evne Araújo. Maria Eduarda tem 18 anos. É estudante do primeiro semestre do curso de Direito em uma faculdade de Brasília. Entre as incertezas de escolher uma carreira ainda tão jovem, ela buscou algo que pudesse fazer dela um agente transformador da realidade do país. A gente conhecendo um pouco mais da Constituição e de como funciona o nosso país, a gente pode, com mais propriedade, de mudar, tentar mudar as coisas e enxergar também os problemas, porque eu acho que a gente só enxerga os problemas mesmo quando a gente estuda e quando a gente vai atrás de saber. O dia 19 de maio foi escolhido para homenagear o acadêmico de Direito com base no calendário da Igreja Católica. A data celebra Santo Ivo, considerado padroeiro dos advogados. Segundo a história, ele dedicou parte da vida para cuidar e defender os pobres. Sejam no futuro juristas, advogados, magistrados, servidores do Poder Judiciário, o acadêmico de Direito aprende desde a base que é tarefa da carreira cumprir a função essencial de concretizar a justiça. Para a professora Janete Ricken, que atua há mais de 18 anos na formação acadêmica, esse é um dos conceitos que devem ser ensinados aos estudantes desde o início. Esses valores que eu tenho no exercício da minha atividade jurisdicional, eu passo para os alunos para que o grande motivo do direito, né, é acesso à justiça, que as pessoas tenham acesso à justiça em qualquer posição que você ocupe. As duas primeiras instituições de ensino de direito do país, a Faculdade do Largo do São Francisco, em São Paulo, e a Faculdade de Direito de Olinda, foram criadas em 1827. Hoje, de acordo com o Ministério da Educação, mais de 1.500 instituições de ensino públicas e privadas oferecem o curso no Brasil. Vitória dá os primeiros passos na formação. Chegou na faculdade com muitas dúvidas de que ramo do direito seguir, mas está motivada com a jornada. Direito é um futuro, a gente pode mudar bastante coisa por meio dele, a gente cria aqui muitos princípios e valores e por meio deles a gente pode construir uma percepção de vida e conseguir alterar muitas coisas por meio dele, seguindo aquilo que é certo. E é um campo que permite várias possibilidades, né? Bom, agora para a gente falar como é que anda a qualidade dos cursos de direito no país, eu converso ao vivo, de forma remota, com a secretária-geral do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Sayuri Ottoni. Seja bem-vinda, secretária. Boa tarde, muito obrigada pela sua participação. Boa tarde, eu que agradeço o convite. Bom, nós vimos na reportagem que hoje temos, em média, aí, mais de 1.500 cursos oferecidos por instituições públicas e privadas em todo o país. Em linhas gerais, como é que anda a qualidade desses cursos, hein, secretária?
Nosso último levantamento pelo sistema EMEC, atualizado em maio de 2023, acusa 1.918 cursos no país e, por todos os índices oficiais, a gente pode afirmar que a qualidade dos cursos não garante o que os estudantes precisam para ter uma carreira que venha atender a comunidade de uma forma que a comunidade mereça e principalmente pelo compromisso com a felicidade humana que o jurista deve ter, né? E aí a gente pode trabalhar com dois grandes balizadores, um que é o exame de ordem e o outro que é o próprio exame do ENAD, que é feito de forma trianual. Quer dizer, aquele dado que eu dei no início de 1.500, né, nós demos na reportagem também, é aquele número do MEC. Esse dado deve estar defasado, temos quase 2.000 cursos oferecidos em todo o país, então a situação deve ser mais preocupante, como a senhora aponta agora. Então, esse retrato, ele é visível no exame da ordem? A gente tem um índice maior também de reprovação, é isso na prática, doutora? Na prática, quando a gente trabalha com o selo de qualidade, o AB Recomenda, que mede justamente a performance nos 3 últimos anos de exame, considerando também o desempenho na prova do ENAD, a gente tem que apenas 10% das instituições de ensino jurídico do país tem hoje o selo OAB Recomenda. Então, para a gente chegar a uma conclusão óbvia, né, de que a qualidade do ensino jurídico está muito aquém do que esses estudantes que procuram um lugar para se preparar com todo o senso de justiça, com todo o senso de prestação de serviço que a comunidade merece. Então, o ensino jurídico ele está aquém e tende a piorar com algumas inovações que foram feitas nos últimos anos, como, por exemplo, a permissão de 40% do ensino à distância e, posteriormente, a possibilidade ainda em análise de liberação dos cursos em EAD. Qual é o impacto disso ao jurisdicionado, aquele cidadão que procura a justiça ou que contrata um advogado, um operador do direito? Considerando que a Ordem dos Advogados do Brasil trabalha com exame de ordem, e esse é um grande filtro, a população em geral ainda está protegida pelo fato de que o exame de ordem não permite que ingresse na carreira, que ingresse na profissão, aqueles profissionais que não estão devidamente qualificados. Mas hoje a gente tem um ônus totalmente transferido para o órgão de classe para fazer esse controle da qualidade, tendo em vista essa profusão de cursos no Brasil e ainda a intenção de liberação de cursos à distância. Bom, no ano passado, o presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, chegou a anunciar ali a intenção de discutir a possibilidade de barrar novos cursos de direito, né? Como é que está esse debate no âmbito da OAB? Os senhores têm trabalhado nessa possibilidade ainda? Nós estamos, na verdade, agora compondo um grupo de trabalho, né, juntamente com o MEC, juntamente com diversas outras instituições, que não é somente no sentido de procurar uma melhor regulamentação e fiscalização para o curso de direito, mas sim para todos os cursos superiores hoje no Brasil. E esse grupo de trabalho está principalmente trabalhando a parametrização para a regulamentação da oferta de cursos à distância, mas não tem se furtado a examinar essas questões da qualidade também, para que possa ser revisitado esses padrões de qualidade mínimo a ser exigidos desses cursos que hoje eles são ofertados, né? Hoje não estão sobrestados os processos de novos cursos, porém os cursos em EAD não estão sendo liberados até ulterior deliberação. Rapidinho, para a gente finalizar, secretária, dia 19 de maio, dia do acadêmico do direito, qual é a mensagem que a senhora deixa aos estudantes de todo o país? Essa é uma profissão que certamente ela tem muito a contribuir para um país mais justo, um país mais solidário, um país que abrace todas as diversidades. E por isso, os estudantes são a nossa esperança de um futuro melhor e deve procurar instituições que verdadeiramente possam garantir a concretização desse sonho. Podem contar com a AB no sentido de fiscalizar e de orientar as instituições para fornecer a melhor formação possível.
O selo OAB recomenda pode ser visto ali, a apuração a gente pode fazer lá na página da OAB Nacional, né? O estudante tem dúvida, exatamente, é só clicar lá no site do Conselho Federal da OAB. Todas as estatísticas são públicas, estão ali devidamente divulgadas. Perfeito, secretária. Muito obrigada, viu? Esse é um dia de reflexão, né? Não só para os alunos, mas para todos os atores envolvidos aí nesse processo, MEC, governo federal, instituições. Muito obrigada. Boa tarde para a senhora. Disponha, boa tarde. A seguir, operação no Norte Fluminense mira facção criminosa. As informações em instantes, voltamos já. Com a autorização da Justiça, a Polícia Federal, em conjunto com o Ministério Público do Rio de Janeiro, realizou uma operação para desarticular uma organização criminosa responsável por homicídios, tráfico de drogas e porte ilegal de armas no Norte Fluminense. Um dos chefes da quadrilha é conhecido como Lampião, por isso a operação ganhou o nome de Cangaceiros. A narração é de Regina Souza. Cerca de 50 policiais federais cumpriram 9 mandados de prisão preventiva e 9 mandados de busca e apreensão nos municípios de Macaé e Conceição de Macabu, no Rio de Janeiro. Ao todo, 9 pessoas foram denunciadas pelo crime de organização criminosa. Segundo as investigações, o grupo é vinculado a uma facção criminosa que tem praticado diversos homicídios por disputa de domínio territorial. Os bens apreendidos e demais documentos de interesse para a investigação serão encaminhados à Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro. E agora vamos falar sobre as varas de violência domésticas de Cuiabá, Mato Grosso. O Tribunal de Justiça do Estado implantou um modelo de competência híbrida, civil e criminal para atender às demandas. A iniciativa chamou a atenção do Conselho Nacional de Justiça. A reportagem é de Fernanda Fernandes. O modelo de competência civil criminal das 4 varas de violência doméstica de Mato Grosso chamou a atenção do conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, Márcio Luiz Coelho de Freitas, durante visita ao Fórum de Cuiabá. No encontro, ele foi recebido pela coordenadora da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do TJ, desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, além de magistrados, defensores e promotores que atuam na área. O Judiciário de Mato Grosso é referência nacional no que diz respeito à aplicação da Lei Maria da Penha, implantando lá em 2006, aqui em Cuiabá, 2 varas especializadas no combate à violência doméstica com atribuição híbrida, sendo as primeiras do país. Aqui o que a gente pode ver é que os magistrados e servidores estão imbuídos de muito boa vontade, muita dedicação e têm se esforçado enormemente para conseguir responder à altura esse desafio. É o único estado onde efetivamente isso está sendo implantado e sendo realizado, então é importante que nós possamos conhecer essa experiência para ver em que medida isso pode ser replicado em outros estados. Nós também, membros do Ministério Público, somos totalmente a favor da hibridez. Esse olhar mais atencioso, esse olhar conhecedor do fenômeno da violência doméstica faz com que as demandas que chegam cíveis das mulheres que são vítimas desse fenômeno sejam tratadas com a qualidade maior, com a celeridade maior e a efetividade jurisdicional maior também. O conselheiro também conheceu a estrutura física das 2 varas especializadas da capital, que funcionam em um único local no fórum, o que facilita o acesso das partes e a realização de audiências. E ainda o Centro Especializado de Atendimento às Vítimas de Crimes e Atos Infracionais, que oferece tratamento humanizado, acolhedor e multiprofissional. É uma alegria imensa receber o Conselho Nacional de Justiça no Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Demonstra que nós estamos no caminho certo, com procedimentos, inclusive, de vanguarda na temática da violência doméstica e, previamente, estamos tendo uma avaliação muito positiva dessa visita. Nós também ficamos bastante confortáveis em recebê-lo, em mostrar, em fazer toda a dinâmica para que ele pudesse entender exatamente como é que está sendo processado no nosso tribunal a Lei Maria da Penha. E hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde, excelente fim de semana para vocês. Temos um encontro marcado na segunda-feira. Eu te espero. Até lá. Tchau, tchau.